Fala pessoal, tudo bom com vocês? Chegando aqui para mais um episódio do De Cara com o Castro e hoje com um amigo muito especial, muito querido aí dos tempos de faculdade e pasmem, de lados opostos, né? Não estudamos juntos, mas há algum tempo da nossa faculdade estivemos juntos. Ele que já foi assessor de imprensa, é comentarista esportivo, e não dá mais nem para dizer que já é uma surpresa, né? Já está consagrado no nosso cenário do jornalismo esportivo. Seja bem-vindo, meu amigo Gaudêncio Carvalho. Fala pessoal, tudo bom? Tá, Brincando aí, né? Fora do nosso estado. tá picotando teu áudio, Gal. Assim melhorou? Oi? Agora sim, agora Assim, sim. assim como você mencionou, me consagrei aqui, né? Acho que ainda não, mas você está se consagrando aí. Você está trabalhando. Só jogo grande, rapaz. Só faz jogo grande agora. Ah, tamo junto, pô. E para você, pessoal que está chegando aqui com a gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando aqui também. Siga nas redes sociais, no meu Instagram e no Twitter, @gdcastroc. E Gal, meu amigo, a primeira pergunta não podia ser outra, né? Por que jornalismo esportivo, cara? Rapaz, que Cássio, é uma pergunta até interessante, né? Às vezes a gente ouve essas pessoas mais consagradas em determinadas áreas profissionais, eles falam que vão naturalmente. E aconteceu também da mesma forma comigo, naturalmente, no esporte. Eu comecei o jornalismo em pensar no esporte, por mais que eu gostasse muito, era muito envolvido com o esporte, não só na prática, mas em organização. Depois, inclusive, fui presidente da Atlética, do jornalismo na UFMA. Foi aí quando a gente contato. E aí, naturalmente, tudo que eu conseguia produzir, eu conseguia pensar, eu pensava no esporte, né? Eu pensava no esporte e tentava fazer isso, não só dentro da sala de aula, em trabalhos, mas quando eu passei por estágio, na Rádio Universidade, na TV UFMA, inclusive, foi eu que fundei, foi meu programa de esporte, né? Inaugurei o esporte na TV UFMA, eu fico muito lisonjeado com isso. Eu e o Cadu Mendes, um cara fantástico também. Então, assim, meio que naturalmente, eu fui me colocando nesse meio, porque onde eu estava não tinha o esporte, sabe? Eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto eu gosto disso. E aí as pessoas também foram confiando no trabalho, foram confiando naquele jovem, até então jovem, que não sabia fazer, não sabia como fazer, na verdade, as coisas. Mas aí com o Caio a gente começou a dar os primeiros passos, não só na Rádio Universidade, mas também na TV UFMA. E aí, posteriormente, já tinha ingressado no mercado, na TV Guará, e também, né, na parte de esporte, na produção do esporte, enfim, aí foi quando eu formei, e aí mesmo fui efetivado, né, no esporte como jornalista. Então foi meio que nada programado, né, mas a gente foi entendendo o que a gente gosta. E aí a gente vem fazendo o que a gente gosta, graças a Deus. Ganhando por importante, nome É, mercado. pô, Gal, e aí você falou, cara, do passe gol, né? Era Sim. passe gol. Cara, eu gostava, eu assistia, acho que a primeira vez que eu falei com você pessoalmente foi até por conta do passe gol, né? Porque no Maranhão a gente é muito carente, cara, desse tipo de programa ainda, né, pra TV. E, e eu achava sensacional, porque, pô, era 100% dedicado a nós e ao nosso esporte, aos nossos clubes, cara. Conta como que era um pouco do passe gol pra gente, por favor. Gabriel, assim, até hoje, né, eu comecei cedo a fazer isso e até hoje eu sigo fazendo isso, no âmbito do esporte, né? Eu gosto de fazer e produzir um esporte que eu assisto. Para mim, isso é o pré-requisito básico. Eu assistiria esse esporte do começo ao fim, programa esportivo. Independente. O Passe Gols nasceu não só da vontade de falar do esporte local, mas para ocupar um espaço que eu não encontrava nas comunicações esportivas aqui do estado. Por vezes a gente valoriza muito mais o que é de fora do que o nosso, tendo um produto incrível, o nosso esporte marinho, eu não falo nem só do futebol, vale lembrar que eu desconheço praticamente, talvez 4 ou 5 modalidades de esportes a nível nacional que não tenhamos maranhenses representando. Não tenhamos maranhenses em altíssimo nível, participando em competições não só a nível nacional, mas internacional.
Então eu sentei, foi mais ou menos um mês que eu tive lá para produzir, né? Eu e o Cadu, a gente sentou, passou um mês pensando, elaborando como que poderia ser, o tempo de duração, o que a gente ia poder usar de produção, qual que ia ser a pegada, né, do Passe Gol. E o Cadu também fazia muito isso, né? Ele falou assim, cara, uma vez a gente fez um começo de um piloto, aí quando deu assim, eu acho que 10 minutos do piloto, aí Cadu olhou pra mim e falou assim, rapaz, eu não ia assistir, tem que dar uma merda. Aí eu falei, cara, também tá legal. E a gente parava, analisava de novo o que gostaria de ver. E aí foi quando a gente construiu aquele formato, que é mais curto, né, por meio do YouTube, porque a gente ganha do diretor da televisão para poder ser exibido, vinculado na televisão. E aí quando ele viu que foi um sucesso, porque no YouTube a média de visualização das matérias, dos quadros, assim, 50 visualizações, 70 visualizações. O Passe Gol tinha média de 700 visualizações. Então, assim, não é só a gente que iria ver aquele esporte daquela forma. Tinha público também. Foi quando o diretor, com 2 meses, se convenceu de que realmente é um produto bom. E aí ele deu, mas ele começou meio muito engatinhando, né? Devido às condições que ele deu pra gente para testar, literalmente, a gente. E aí depois, quando a gente conseguiu ser abraçado pela televisão, de estar na grade televisiva, aí ele deu a estrutura toda que a gente precisava. E aí foi legal, né? De reportagem, enfim, todo o resto. As pessoas fizeram o Passe Gol comigo. O Rafael, enfim, a galera que fez muito por nós ali. E aí foi assim que surgiu. No desejo de ver uma comunicação esportiva maranhense com a nossa pegada, sabe? Não é uma coisa sisuda, não era, né? Uma coisa sisuda, é uma coisa com alto astral, com bom humor, mas com muita informação, com muita responsabilidade também. E aí, quando eu saí do âmbito da academia, né, da universidade, eu tive a oportunidade também de trabalhar com esporte, continuar trabalhando com esporte na TV Guará. E aí, foi isso que eu fui levando, né? Eu fui levando isso também. É um programa que eu assisto. Se eu estivesse em casa, eu assistiria esse programa. Por que eu assistiria esse programa? E aí eu fui identificando isso a um outro nível, né? Um nível mais profissional, por conta da emissora. E acabou que deu certo, né? Eu sempre venho fazendo isso, de produzir, criar algo que eu mesmo consumia. Porque às vezes a gente se engana, né? Às vezes a gente está produzindo um material, às vezes a gente está pensando em um material, numa produção, só que a gente pergunta se a gente assistir esse conteúdo. E se nós mesmos não assistirmos, aí complica, né? Já começa errado na situação. Então foi pautado muito nesse sentido, Gabriel. Pô, e eu não sei se tu chegou a pegar essa época, Galdês, que passava o jogo do estadual na TV alternativa, essas coisas. Sim. Tipo, eu cresci sem TV a cabo, pô. Então, as minhas tardes de final de semana eu penava, pô, zapeando de um canal pro outro, vendo se tinha alguma coisa. E quando eu achava, tipo, sei lá, um Sampaio Chapadinha na TV alternativa, eu falei, meu Deus, estou salvo. Pois é uma situação assim, né? Eu trabalho com esporte, acredito eu, desde 2017. Acredito eu, desde 2017, 2016. Só que eu só fui começar a torcer, de fato, por um clube maranhense em 2012. Porque eu fui tendo afinidade por amigos que torciam, né? Que iam para o estádio acompanhar. E isso eu critico muito também, assim, quando a gente está falando de torcida, né? Pouca torcida no estádio, a questão da torcida não apoiar tanto o clube, não sempre só torcida de rede social, mas isso parte da comunicação também. Por exemplo, tu nasce, tu cresce num ambiente comunicacional e esportivo e só ouve falar de time eixo sul-sudeste. Como é que, eventualmente, tu vai ter uma pequena afinidade por qualquer clube que seja local? Isso é independente da região. E a gente sabe que tem regiões que são piores que outras, né? Mas assim, tu nunca vendo isso. Então, assim, meu pai é corintiano, mas meu pai também é minha mãe. Só que ele foi ao estádio acompanhar, né? Gostava das coisas, gostava da camisa, sabe? Tinha uma certa afinidade, mas não de acompanhar. E aí isso começou a despertar um estalo em mim. E eu fui querer saber um pouco mais. Aí amigos me levaram para o estádio. E aí eu comecei a acompanhar e ver que a comunicação não é só eixo do Sudeste, né? E aí isso parte da nossa própria experiência. Eu gosto muito de quando as pessoas me perguntam sobre isso, porque eu acho que muito do que eu faço hoje é de experiência mesmo, sabe? De ir lá ter título, buscar um caminho para ter e dar essa possibilidade
outras tantas pessoas. Então, tu não tem transmissão de jogos aqui, agora sim com a autonomia dos clubes, né, por meio do YouTube, de fazer suas transmissões. Mas a TV aberta não tem, a maioria dos programas esportivos de grande repercussão ainda são voltados muito para o eixo do Sudeste. Graças a Deus eu estou num projeto muito grande, que é o Jogo Aberto. O Jogo Aberto tem um nome nível nacional absurdo, e a gente tem total autonomia de comandar a produção do esporte, do Jogo Aberto aqui. Eu contar mais disso, valorizar o nosso. Então, o acompanhamento do Jogo Aberto nosso é 1 hora de programa, falando de esporte local, ao vivo, na televisão, trazendo estúdio, ligando para pessoas ao vivo, trazendo material de quem está competindo. É uma coisa muito legal. E, mais uma vez, cai naquilo que eu falei. É um programa que eu consumi, com toda certeza, do começo ao fim. Então, isso faz ter a certeza de que eu estou aí no caminho certo, né, na comunicação esportiva. E, Gal, teu áudio ainda está picotando um pouco, mas enquanto você tenta consertar, eu estava na redação da TV esses dias, né? E não sei se você conhece o canal Futirinhas. Sim. O Pepe Futirinhas, tá, Gabriel, mas você falou que você torce pro MAC, mas, cara, não. Aqui, pra que time você torce aqui em São Paulo? Eu falei, não, pô, não torço pra nenhum time em São Paulo. Mas como não, pô? Todo mundo tem um time aqui em São Paulo. Eu falei, não, pô, eu não sou daqui, eu não torço pro time daqui em São Paulo. Eu sou do Maranhão, eu torço pro time do meu estado. Aí ele, não. E a galera, não, fala. E éramos em 9 na redação. E aí eu perguntei para eles, né? Vocês sabem o que significa? Eram 8 paulistas, eram 7 paulistas, um mineiro e eu. Aí, vocês conhecem a expressão torcedor misto? Aí eles, não, a gente não sabe o que é isso. Aí eu fiquei pensando, realmente, eles fizeram cara de que não sabiam o que era. E eu falei, bom, pessoal, então, porque lá, Parará, por muito tempo, passou só no eixo, em São Paulo, era no Rio, né? Que em São Paulo era normal, tá. Só que a gente tem um jeito. E expliquei pra eles, né? E eles, nossa, cara, a gente nunca se deu conta, pô. Tipo, a gente vive aqui e a gente pensou que a gente só realmente assiste as coisas do nosso estado. E meio que tentando abranger tudo, né? Eu falei, não, pô, pois é, então. A gente tem essa não é campanha, né? Mas uma forma de tentar trazer o torcedor para os nossos times, porque eles precisam pôr de recurso, né? O cara não vai ter grana no mesmo mês para comprar uma camisa do Moto ou a camisa do Flamengo original, vai ser muito difícil, né? E é uma questão mesmo de você apoiar as pessoas, né? Apoiar os clubes da sua terra. E eles não sabiam que isso acontecia, eles não sabiam nem que por que você acha que o Corinthians tem 20 milhões de torcedores? É porque 20 milhões em São Paulo? Não, pô, é do Brasil inteiro, né? Não só do Maranhão, do Acre, Roraima, Piriri, Pororó. E esse cara, tipo, abismado, tipo, caraca, você realmente não tem um time aqui. E esse movimento no Nordeste, no Norte, acontece, né? Tipo, para as pessoas começarem a torcer para os times locais. E eu acho que nós, eu, você e a galera nova aí, a gente talvez nem colha os frutos, Gal, de realmente haver uma mudança, sabe? E ainda é muito ainda isso. Tipo, eu acredito que vai ser coisa de 50, 60 anos por aí. Que pra gente é por exemplo, você falou, olha que interessante, né? Eles vivem tão dentro do mundo deles e da caixa deles que é um absurdo outra pessoa de outro estado não torcer para o clube de São Paulo. Quando a nossa realidade é totalmente diferente. Absurdo é alguém torcer para o clube daqui da cidade, sabe? A lógica é diferente. Aí você está falando desse movimento de torcida, e é muito bom o que está acontecendo agora com o seu bode, o bode Gregório, porque não só o futebol foi resgatado, a instituição foi resgatada do marasmo, do esquecimento, como a própria torcida foi resgatada. E aí vale lembrar que a torcida do MAC é uma torcida muito de mais idade, né? Os torcedores são torcedores de mais idade do que a média dos outros clubes, mas levam seus netos, levam seus filhos, levam suas filhas, levam as pessoas mais próximas com menos idade, e que eventualmente esse processo vai começar numa engrenagem, como você falou, daqui uns 40, não sei, mas daqui uns 30 anos, efetivamente. Eu acho que é um tempo que a gente vai ter, eu vou estar aí com meus 58 anos de idade,
com muita saúde, acompanhando nossos jogos ainda, e eu posso ver essa mudança aqui da torcida do Maranhão. Pelo menos na do Maranhão Atlético Clube, né, que foi resgatada, e agora muita gente que às vezes não tinha clube está torcendo pro MAC aqui, porque o MAC vem 2 temporadas incríveis. Então, assim, estão pedindo camisa de presente, que é uma camisa bonita também, porque tá apresentando bom futebol, e uma coisa leva a outra, né? Então, essa lógica, espero muito que um dia se inverta, mas também, como eu falei, parte muito não só dos nossos clubes, no profissionalismo, de buscar cenário nacional, de buscar título, de buscar acesso, porque isso faz a história do clube, isso faz o torcedor se aproximar, quanto da própria comunicação. Entender que, independentemente da gente ser comentarista, e aí a gente critica tanto positivamente quanto negativamente, é entender que nada pode superar o nosso produto. A gente não pode comparar ele com o produto do Ceará e falar que o futebol do Ceará é 1000 vezes melhor que o nosso, porque os caras estão na Série A, estão não sei o quê. Ok, mas o nosso é esse. Eles têm os méritos deles, e foi um processo também que aconteceu ali de vários anos. Não foi um ano que mudou tudo, foram vários anos, e o futebol cearense mudou. E aqui, se esse processo não começa pelos clubes ou pela comunicação, vai ficar difícil. Então, eu tenho muito cuidado de ter esse pensamento, sabe? E compartilhar ele com as pessoas. E eu fico pensando assim, né? Tipo, quando as pessoas daqui me perguntam, nossa, cara, mas pô, vai pouca gente na capital, né? No interior lota e tal. Isso aqui também acontece muito, tipo, os interiores, a cidade do interior, os jogos lotam bastante, né? Mas por que na capital não tem gente, né? Por que, pô, é Sampaio, é moto e a galera não vai? E eu realmente não sei, cara. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas um pensamento do Mauro César me aclarou esses dias que, tipo, porque o torcedor paga o ingresso e ele acha que esse ingresso é um ticket de 3 pontos. Só que não é. Porque, tipo, tem um jogo para acontecer. O fato do seu time entrar em campo não significa dizer que ele vai ganhar automaticamente o jogo. Mas quem paga o ingresso acha que ele está indo para ganhar e não pelo time. Tu acha que isso pode fazer sentido mesmo? Eu acho que isso faz muito sentido, na verdade, porque fazendo a comparação com a nossa torcida, dos nossos clubes no geral, maranhense, você é conhecedor disso, a gente tem uma média de público baixo. O público que mais enche estádio é o Sampaio Corrêa, e atualmente está com uma média de público de 2 a 2.500 pessoas. Então, assim, são 2 a 2.500 pessoas que vão a campo, não pensando na vitória do Sampaio Corrêa, vão a campo para acompanhar o Sampaio Corrêa, independente de qualquer situação e contexto da partida. Levando em consideração que se vier um time maior, se vier um time com mais expressão, ou um momento decisivo da temporada do Sampaio ou de qualquer outro clube do nosso estado, essa média aumenta, esse público aumenta, porque ele vai querer ver a vitória do seu time. Então, assim, esse pensamento é interessante que tu trouxe, porque a galera acha que só vou no estádio para ver meu time ganhar. Seu time não vai ganhar 100% das vezes. Dependendo do time, meu amigo, se for o Motoclube de São Luís, tu vai perder 99% das vezes. Aí, tu vai pelo amor. Não tem outra explicação. É o amor que faz isso. Não é pelo momento do time, não é pela camisa, não é pelo campeonato que está participando, é pelo clube, pela instituição que você está acompanhando. E aí falta muito dessa transparência entre o porquê eu vou pro jogo. Falta muito essa transparência, sabe? Porque se isso for transparente para a maioria das pessoas, é ótimo. O resto é plus, né? O resto é bônus. Até porque também, tipo, o time perdeu, vou cancelar meu sócio. E mexe o que acontece aqui, com o Sampaio, com o Moto. Cara, eu fico assim, tipo, pô, cara, vamos, tipo, esse ano, infelizmente, o Sampaio vai jogar a C, né? E aí tem uma diminuição grande nas receitas. E é justamente agora que a torcida tinha que segurar as pontas, né? Mas a gente sabe que tem aquele casamento entre clube, diretoria e torcida que também já está muito desgastado. E, tipo, são perguntas que eu não sei responder, meu amigo. Eu realmente não sei. São nuances de uma relação que são estranhas, né? Que são obscuras ali, o que passa na cabeça de um torcedor. Por exemplo, o Motoclube vive um momento ruim, né?
de temporada, não é só dessa temporada, mas vive um momento ruim. Nem existe mais sequer sócio-torcedor, ou plano de sócio-torcedor, porque com a sequência de resultados negativos, fizeram justamente o que você comentou. Perdeu de novo, cancelei meu sócio. Meu amigo, se perdeu e perdeu de novo, alguma coisa não está certa. E se não está certa, começa não só por quem contrata, quem dirige, quem comanda, mas pelos cofres. A gente sabe, com exceção do Sampaio Corrêa, e agora recentemente do Maranhão Atlético Clube, porque tem cotas, porque os nossos clubes vivem de cotas. Ponto. Nossos clubes vivem de cotas. É por isso que é uma baixa péssima para o Sampaio Corrêa cair de divisão, né, financeiramente. Não só a nível nacional de visibilidade, de marca, mas financeiramente. Então, teu clube vive de cota. Tu sabe que esse ano teu clube vai disputar apenas o Campeonato Maranhense. Então, tu pode ajudar comprando ingresso, comprando camisa, comprando material, assinando um sócio torcedor. Acabou a temporada, cancelei meu sócio. Como é que vai funcionar? Porque ano que vem tu vai pensar da mesma forma, a lógica vai ser a mesma. E aí tu fica sendo um torcedor que apoia o clube pontualmente. Então é uma ajuda sazonal. Começou a temporada, eu sou sócio, tenho camisa. Acabou a temporada, não sou mais sócio, não compro mais camisa, não, enfim. Aí fica difícil, né? Aí estamos numa situação um tanto complicada. Mas aí, Gal, vem o começo dessa virada de chave da nossa comunicação esportiva, quando, na minha opinião, esse divisor de águas é o Sport Guará, né? Desde a época do Maranhão Esportes, aí foi para o Sport Guará, e basicamente lá a gente começa a trabalhar junto, né? Eu como, sei lá, um estagiário que não fazia nada, porque nem eu sei o que eu fazia ali, e tu como o diretor, apresentador, comentarista, pô, aquela época ali era, tipo, quem tava ali? Tava eu, tu, aí a gente teve uma parte com o Félix, Isso. teve a parte com o Gil, Muchacho, Dejaí. Deja. Não, Laércio. Foi só. Não, quando Laércio foi, eu não tava mais, eu acho. Tá. Laércio já veio na sequência. Um time meio de peso, né? Uma galera aqui. Pô, tu é doido. Cara, conta como era um pouco da. Primeiro, como que tu foi parar lá? E um pouco do que tu fez, né, pô? Cara, assim, eu comecei lá como estagiário, na verdade, do portal, né? Do Portal Guará. E aí também comecei a me destacar no âmbito do esporte, né? Você tá vendo? As coisas que eu fazia do esporte saíam muito melhores do que o restante, essa que é a realidade. E aí, é verdade. Aí, com isso, eu tive a oportunidade de, no período de férias do diretor de esporte que tinha lá no momento, Paulo, ele tirou férias, não tinha ninguém para tentar substituir ele como diretor e produtor. E aí eu me ofereci de pronto, né? E aí toparam. Então vai lá, vamos ver o que vai acontecer. Só que aí, nesse um mês, eu dei minha vida. Meu amigo, eu dei minha vida naquela produção. Por quê? Porque eu via que era uma oportunidade muito grande para mim. Sabe, de eu me destacar, de eu ficar de fato fixo ali no esporte. Enfim, dei minha vida de produção, de criatividade. Briguei muito com um editor, porque a galera já estava acostumada com o modus operandi. E eu queria fazer coisa diferente. Não, pô, vamos fazer isso, usar outra cartela, faz outra arte. Aí a galera, para trabalhar, sabe que é aquela luta. Aí eu, não, vamos, a gente vai brigar aqui, mas a gente vai fazer. Aí acabou que foi um mês muito bom, muito produtivo, de muita coisa nova, de muita inovação, uma pegada diferente, sabe? E aí o diretor da época gostou. Disse, cara, tu não quer ficar na produção? O diretor do jornalismo, né? Quer ficar na produção? O diretor do esporte voltou. Aí ele ficava dirigindo o esporte, os detalhes técnicos e tudo, e eu fiquei na produção. E aí eu comecei a me destacar na produção, e eventualmente, quando ele não estava, eu sempre dirigia o programa, dirigia muito bem, mas deixa a parte. E aí aconteceu, nessas mudanças, né, de apresentadores, como a gente comentou alguns nomes, de faltas, né? Alguns não conseguiam em um dia, eu faltava por determinados motivos, aí eu estava lá. Falei assim, cara, tu tem que apresentar o esporte. E, cara, foi nessa, né, de ir apresentando 2 vezes na semana, 3 vezes no mês, não sei o quê, e aí de repente a galera deu um estalo e falou assim, opa, Gaudêncio faz. E, pô, como na época eu estava finalizando a faculdade ainda, financeiramente eu tenho certeza que foi mais interessante para eles, e aí acabou que eu trabalhava bem, entregava um conteúdo legal e com um valor abaixo, sabe? Um valor
menor do que um apresentador já renomado aí no nosso estado. E aí, eventualmente, a valorização começou a surgir. Mas foi muito nessa pegada de foi acontecendo, foi fazendo. Aquele carro aqui doido. Eu lembro. Quando eu chegava, muitas vezes quando eu chegava lá, acho que chegou numa leva que eu realmente. E eu, se duvidar, Gaudêncio, eu acho que eu não fiquei um mês ali. Eu não cheguei a fechar um mês. Porque Gil Porto chegou assim, ô seu menino, tá rolando um teste aí lá na Tibira, tu não quer fazer um teste? Eu falei, teste, cara, pra que rádio? Cara, eu nunca fui pra rádio. Tá bom. Aí passou um dia, passou o segundo dia, seu menino, tá tendo teste lá na Tibira, você não quer fazer o teste lá? Pô, não vou, cara. Mexer com rádio. No final da semana ele chegou, seu menino, o último dia hoje, você tem que ir lá. Aí eu peguei, fui, fiz o teste e passei. E ele fala assim mesmo, já sabe como ele fala. Mas, cara... Um abraço para o Porto, que hoje, inclusive, tem o Planeta Esportivo, né? Que é um canal que ele já tinha muito tempo, mas que hoje tem uma importância no estado. Foi um alcance gigante. O trabalho que ele faz com o Maxwell Júnior, com seus comentaristas, seus narradores, faz um trabalho muito, muito, muito bom mesmo. Já tive a oportunidade de comentar para eles lá alguns jogos, de participar ali com eles em algumas partidas. É um trabalho incrível. Seu menino. Aí... Mas, cara, assim, aquele nosso clima de... É porque, assim, para quem assiste o programa, tem que entender que a maior parte do programa é o que não vai ao ar. É aquele off ali. A resenha mesmo é quando a gente tá no pré ou no pós. A maioria era no pré. Né? Que chegava todo mundo ali, a gente atualizava as notícias, vinham e dizia, liga pra fulano, faz isso. Rapaz, tu tá sabendo que isso aqui aconteceu, não sei o quê? Aí, cara, engraçado, Gaudense, que eu não cheguei a fechar o mês, mas tu que ainda me ensinou a mexer em Sony Vegas, nos Premiere da vida, ó, cara, você faz isso aqui. Pô, cara, valeu. E eu sinto falta, pô, aquela época era muito divertido, cara. Assim, ganhava pouco ou nada, Sim. a gente era feliz, pô. Muito trabalho, pouco recurso, mas tinha a felicidade de fazer o que a gente gostava, né? Agora eu tô me vendo na mente, né, que tinha também uma amiga nossa, que inclusive estava em São Paulo também, se eu não me engano, esqueci o nome dela, a Ludmilla. Ludmilla também participou com a gente aí nesse período, né? Teve uma ascensão ali astronômica como repórter, comentando com a gente, aí recebeu inclusive uma proposta para São Paulo, para trabalhar fora, enfim. É muito legal e é um trabalho que a gente fazia que é gostoso, sabe? Esse sentido que eu te falo da gente fazer o que a gente consumiria. Não só eu consumiria, como eu gosto muito do que eu faço. E aí é bom, pô, é um ambiente legal. A gente sabe que a comunicação do Maranhão, e eu posso falar pelo Maranhão, porque aqui que eu estou, né, e já tenho uma experiência aqui no mercado, é uma comunicação um pouco precária, né, na verdade, no sentido de valorização, no sentido de te dar as possibilidades justas, né, de fazer um bom trabalho. A gente sabe que a gente na comunicação, a gente se vira em 50, se possível. A gente é o mesmo que grava, é o mesmo que corre, é o mesmo que leva equipamento, é o mesmo que descarrega equipamento, que dirige, que faz isso, que faz aquilo, e tem que fazer. Não tem um mundo ideal em que tem um profissional para cada situação dessa. A gente tem que fazer isso, e a gente faz. A gente arregaçava a manga e ia para cima. Tanto é que acredito que esse profissional multifacetado que acaba que a gente se torna, mesmo sem querer se tornar, essa que é a realidade, porque tu tem que entregar, tu tem que produzir. Eu acho que isso acaba que vira uma vantagem pra gente quando a gente se sai bem fazendo tudo isso, sabe? Por exemplo, modéstia à parte, eu sei fazer a edição, eu sei apresentar, eu sei comentar, eu sei produzir, eu sei criar, eu sei gravar, eu sei captar. Então, assim, toda essa parte da comunicação a gente consegue fazer, sabe? Isso também nos dá a capacidade de julgar quando o nosso próprio trabalho está indo bem ou não, né, no âmbito técnico, né, por onde a gente passa. Então, enfim, é uma coisa muito legal, sabe? Tipo, e eventualmente a valorização não é das melhores, mas a gente faz o que a gente gosta. Aí eu tenho minha namorada que fala, né? Ela me acompanha ao vivo nos programas e tudo. Aí ela manda mensagem falando assim: amor, tu ganha dinheiro por fazer isso, para brincar, para sorrir, para falar de futebol.
Eu falei, amor, é isso. Trabalhem, até que eles falem que o que você faz é fácil. Mas não é fácil, é porque a gente já tem a manha, né? A gente já sabe fazer, a gente já sabe como é que funciona, mas a galera acha que é fácil. E eu, Galdês, por exemplo, eu sou um zero à esquerda com qualquer tecnologia, cara. Se tu não tivesse me dado esse estalo lá atrás, eu nunca ia aprender por editar, gravar, configurar essas paradas. Eu nunca. Pra quem não sabe, gente, quando quer me dar um presente, me dê um caderno ou uma caneta. Uma camisa de futebol. E uma camisa de futebol. Quando eu vou comentar um jogo, eu estudo, mas é tudo no papel, cara. É no caderno. Papel e caneta. Tem um pessoal lá que vai fazer os jogos, aí bota o tablet, bota um notebook, não sei o quê. E eu lá com o meu caderninho, a folhinha. Se molhar, perdeu, mas a gente, né, se garante daquilo que a gente estudou. Mas, e paralelamente a isso, Gal, nós sofríamos na beira de campo. Onde, para quem não sabe, pessoal, eu e Galdês também vivenciamos a época onde eu era assessor de imprensa do Maranhão Atlético Clube e ele era assessor do Moto Clube. Exatamente. E não tinha um jogo que a gente saía minimamente tranquilo. Porque, para além dos resultados em campo, meu irmão, era uma correria, cara. E vem repórter e eu estendi o backdrop e vai lá e chama jogador e grava uma sonora aqui, faz isso, não sei o quê. Pô, Gal, é que é crise atrás de crise, né? Pô, conta pra gente, cara, assim, pra quem não sabe, né? Primeiro, o que é um assessor de imprensa? E um pouco da nossa rotina, né? Daquelas coisas que a gente fazia, cara. Cara, o assessor de comunicação, ele é o cara responsável por mediar o assessorado com os veículos de comunicação do estado. No caso, em questão do Moto Clube São Luís ou MAC, né? No caso do Gabriel, no momento em que ele esteve por lá. Então, a gente é responsável por cuidar das imagens, das fotografias em campo, as sonoras, as entrevistas que a gente produzir, inclusive para a rede social também. A imagem institucional do clube é responsabilidade nossa. Os textos, quem chega, quem sai, por que chega, por que sai, nota oficial, nota de esclarecimento, BID, organização de atleta no sentido de cartões amarelos, enfim, toda essa nuance de comunicação que às vezes a galera acha que acontece magicamente, tem um assessor de comunicação em todos os clubes que faz. Às vezes, quando não tem um assessor especificamente, tem alguém que é emprestado de outra área para fazer esse meio de campo, porque tem que ter, é essencial. E aí a gente tem uma rotina de acompanhar treinamento, não poder... A gente faz parte da comissão técnica, praticamente, só que fixa do clube, né? A gente acompanha os treinamentos, acompanha as reuniões de contratação, de demissão, a gente acompanha a parte fisiológica dos jogadores para poder produzir conteúdo. E aí, quando o clube tem um site oficial, quando o clube tem um YouTube oficial, e a gente é responsável também por nutrir, né, de conteúdo essas duas plataformas, aí, obviamente, não faz só. Tu tem que ter um fotógrafo do teu lado, tem que ter uma mínima equipe, né? No momento que eu estava lá no Moto, eu tinha uma equipe muito boa. Estava eu, o Pedro, o Pedro, inclusive, está novamente no Moto Clube de São Luís, né? Como social media, na época ele estava como designer, um excelente designer também. Aí eu estava como assessor de comunicação, a gente tinha um fotógrafo, o Ivan passou lá com a gente, o Iago passou lá com a gente também como fotógrafo, eu fotografava, né? Antes de ter a condição de ter mais uma pessoa como fotógrafo, de Castro. Eu era o fotógrafo também. Eu lembro. Então, assim, mais uma vez, né, em que a gente tem que fazer tudo aí na comunicação. E aí tá no dia do jogo, pega a escalação, produz a escalação bonitinha que a comissão técnica manda, e caminha para os veículos de comunicação. Ah, mas não sei, deu algum problema. Sobe nas cabines, leva uma cópia para cada um. Troca a escalação. É o assessor de comunicação que troca a escalação com o outro clube. Vai no clube do vestiário, dá aquela batida, boa tarde, boa noite, troca a escalação. Aí também tem que ter aquela malandragem no futebol, dar uma segurada, né? Tem que ter aquela coisa. O assessor de comunicação entra muito na malandragem também nesse sentido. E é o cara que é responsável, inclusive, por acompanhar as mídias do dia a dia, ver o que está falando, como está se falando, em qualquer caso de notícias dadas erradas, de informação, fake news, a gente tem que estar lá batendo o pé, opa, não é assim, o que aconteceu? Olha, essa foto tem direitos autorais, essa foto é do nosso fotógrafo, coloca aí, fotógrafo tal do clube, a assessoria de comunicação, porque tudo isso valoriza o nosso trabalho, né, da nossa equipe. Então é um cara que corre muito, é um cara que não tem dia nem noite, porque
eu, enquanto assessor de comunicação do Moto, recebia ligação de domingo a domingo, independentemente de ter jogo ou não, de domingo a domingo, dos nossos colegas aí da comunicação esportiva, tanto de rádio, impresso, TV, jogador também querendo falar, porque a gente também tem que ser meio que um paizão ali para os jogadores, para conversar, dar uma resenhada. Aí os caras querem uma foto, os caras querem sair na entrevista, também tem que saber lidar com o ego de jogador. Mas, apesar disso, né, é muito bom, é muito gostoso. Eu acho que a experiência que eu tive no clube, no Motoclube, 2 anos e meio, se não me falha a memória, foi uma experiência absurda, incrível mesmo, de enriquecimento pessoal e profissional, porque tu acompanha as viagens, e viajar com o teu clube do coração é incrível. Tu vê tudo, todo o perrengue, aquilo é surreal. Nada paga. O ingresso de R$1.000 não paga uma situação dessa, assim como o ingresso de graça, que é conhecer o teu clube de forma completa, sabe? De conhecer... Ó, papai, quer participar da entrevista também? Conhecer o teu clube, sabe? Saber o que está acontecendo todo dia, visitar os jogadores, acompanhar, sentir a dor que às vezes um torcedor normal, por mais que sinta, não sente mais do que quem é torcedor e trabalha no clube, porque é totalmente diferente. Porque não é só o teu amor pelo clube, é o teu profissional também que está envolvido, sabe? Então, assim, é muito gostoso, é muito bom. Eu acho que você também tem as melhores experiências das viagens, da resenha de vestiário, antes e depois, enfim, das crises, das brigas que tem, do ego inflado, mas das conquistas, das vitórias, de conseguir se superar. É surreal, pô. É muito bom essa experiência de clube. E você falou de dor, né? Você foi a única pessoa que me acolheu no momento mais triste, mais pesado da minha carreira, pô, até hoje. E eu espero que nada supere esse dia. Foi quando o Mac caiu, pô. Sim. No dia que o Mac caiu, era um maremoto, né? Moto e Maranhão. Foi 1-1 aquele jogo, a gente precisava ganhar. E aí empatou, caiu. E mesmo assim, pessoal, mesmo na derrota, mesmo no sofrimento, a gente tem que produzir conteúdo. Porque a TV quer falar com os jogadores, a TV quer falar com o treinador. Por que perdeu? Por que caiu? Né? E aí, depois de fazer todo o trabalho lá e tal, produzir tudo, né? Quem falou. E no estádio Castelão, pessoal, para quem não sabe, os 2 ônibus, eles ficam juntos, né? Eles podem entrar e, na maioria das vezes, eles ficam juntos, né? E aí eu comecei a guardar, né, enrolar o backdropzinho, pegar o tripé e ir pro ônibus. E lá vem esse moço, Gaudêncio. Eu não sei se tu ia zoar, não sei se tu ia fazer qualquer coisa, mas, cara, na hora que eu te olhei assim, bicho, tu estendeu a mão assim, eu te dei um abraço, comecei a chorar. Não sei se tu lembra disso. Sim. Minha gente, eu desmontei ali, E eu chorei pra caramba, cara, pra caramba. Eu senti muito esse rebaixamento, eu senti muito, porque no papel o time era muito bom, pô. Sim. Mas dentro de campo a galera não conseguiu, o time não deu liga. E aí caiu. E Galdense estava lá para segurar esse choro, né? Para me ajudar. E como a gente se conhecia bastante, a gente sabia as realidades dos 2 times e tudo mais. Cara, esse dia foi o pior dia da minha carreira. Porque, pô, um rebaixamento já é muito ruim. Mas quando tu tá no teu time, pô, é a pior sensação, cara. Eu acho assim que não existe nada pior, pô. Eu sei muito sobre isso. Isso eu não ia pra zoar, não. Eu ia mesmo pra falar contigo. Porque eu sei o que é, sabe? Eu não tive o desprazer, ainda bem, de ter meu clube rebaixado e eu trabalhando e tal. Mas eu já tive dores tão maiores quanto, assim, sabe? Dentro de campo, em perda de título, com o título na mão. O título quase já com a gente 100%. E eu chorei, pô. O Motoclube já me fez chorar mais vezes do que eu gostaria. Essa é a realidade. O Motoclube já me fez chorar mais vezes do que eu gostaria, pô. E sabe o que é ruim disso? É porque, eventualmente, as coisas se naturalizam, né? Tu ainda sente muito, só que tu já não chora. E aí teve um momento que, por exemplo, em 2019, o Motoclube, invicto no Campeonato Maranhense todo, voou o campeonato todo. Final com o Imperatriz no Estádio Castelão. Botou 1-0, Imperatriz 1-1, 2-0,
2-2, e a vantagem era do Moto, então o placar igual dava o título ainda pro Moto. 48 minutos da segunda etapa, com 3 minutos de acréscimos, ou seja, já estava mais do que esgotado. 4 minutos de acréscimo, faltavam 20 segundos para esgotar. O Imperatriz encontra um gol impedido, diga-se de passagem, mas encontra um gol, estava impedido. O terceiro gol do Imperatriz. Impedido, diga-se de passagem, mas encontra o gol, a arbitragem não marcou. Título do Cavalo de Aço no Estádio Castelão. Cara, o que a gente fez nessa temporada, o que a gente produziu, o que a gente trabalhou, o que a gente se entregou para o clube estar invicto até aquele momento e perdeu o título em casa. Eu chorei muito, pô. Eu chorei demais quando a gente terminou de fazer o trabalho. A gente voltou lá pro vestiário, todo mundo triste, cabisbaixo. Chorei muito e não tinha ninguém para acolher, porque tava todo mundo na mesma, saca? Todo mundo triste, todo mundo chorando. E aí no ano seguinte eu lembro que a gente chegou mais uma vez na final e eu e o Ivan Santana tava com a gente lá no clube. E aí a gente perdeu, eu fiquei muito triste. E ele foi desabando também, saca? Maltense, raiz. E eu abracei ele também, falei assim, cara, infelizmente faz parte, pô. E aí, sabe? Aí quando eu cheguei em casa, aí foi minha vez de ficar triste, foi minha vez de chorar, porque naquele momento, eu enquanto assessor de comunicação, eu sou o diretor de comunicação do clube. Eu tenho que estar mais forte que todo mundo, independentemente. Então, uma coisa que me marca muito a cabeça de 2019, do título que a gente perdeu em casa, foi que a gente perdeu, eu fiquei atônico, assim, sem saber o que realmente tinha acontecido. Aí começam a montar, né, a estrutura para receber o prêmio, para dar o título do Cavalo de Aço. Os jogadores do motoclube ficaram pelo caminho lá do campo chorando, muitos desceram, e eu fui o cara responsável de buscar a premiação do segundo colocado. Eu fui o cara responsável de pegar todas as medalhas como presidente da federação para poder entregar uma medalha de vice pro meu time, que é um time que era para ter sido campeão. Então, não importa se eu estava triste ou não naquele momento, eu não poderia deixar transparecer, eu tinha que ser profissional. Eu tinha que falar com os caras do Imperatriz, parabenizar, pegar minhas medalhas de segundo colocado, de vice-campeão, e descer, e entregar melancolicamente para todos os meus jogadores naquele momento, todo o pessoal da minha comissão técnica. Então, eu acho que isso que é o que mais partiu o meu coração, porque eu sei da capacidade que a gente tinha naquele ano, o técnico lembra. Eu sei do que a gente fez, eu sei que o título era para estar com a gente, mas é futebol, né, meu amigo? Futebol acontece de tudo, tem só as nuances, e quando não acontece dentro de campo, quando eu falo com a bola jogada, a arbitragem às vezes ajuda ou atrapalha um time, e aí eu pegar essas medalhas de vice-campeão, descer para entregar para os jogadores, para a comissão técnica, e nossa, aí partiu muito meu coração, porque não era para ter sido, saca? Mas foi, e aí a gente vai ficando calejado, né? A gente vai ficando experiente na coisa. E aí, na sequência, eu tenho 3 vice-campeonatos do Motoclube São Luís enquanto profissional. 2019, 20 e 21. Vice-campeonato, 3 vices, sabe? Então, foi surreal. Cara, a única coisa ruim daquele time de 19 era a camisa, viu? Porque, sinceramente, cara, parecia um código de barra, Luiz. Mas aquele time... Essa camisa, exatamente. Era muito, muito bom. E nesse jogo, Gal, te contar, eu trabalhava num outro veículo de comunicação, e aí eu fui de câmera. Pessoal, eu fui cameraman. Aí o que acontece? A direção, naquele dia, falou, ó, de Castro, é o seguinte, esse jogo aqui, o Moto vai ser campeão. Você vai para trás do gol do Imperatriz, que é para você... A gente tinha 2 câmeras, cara. Uma era pro meio do campo, né, para filmar tudo, e outra que era eu, que era para filmar os gols do Moto. Gabriel, você vai para trás do gol do Imperatriz, você vai filmar todos os gols do Moto. Ataque do Moto, tu presta atenção. Gente, eu tinha 2, 3 meses, eu era nada. Aí não, pô, beleza. Peguei todos os gols do Moto e tal. Teve um gol de pênalti, né, que no segundo tempo, que pô, tal, não sei o quê. Falei, peguei o gol legal, foi o meu gol legal e tal. Aí acontece o gol no último lance, assim, última jogada. No lateral, batida errado, o time perde a bola no meio, tá. Aí, e o Imperatriz ficava atrás, né? A torcida ficava ali no setor 2, 3 do Castelão, atrás de onde eu tava. A minha reação foi única, pô. Eu só peguei a câmera assim e virei pra torcida. Filmei toda a galera do Imperatriz, não sei o quê. Aí eles invadem o campo e tudo mais, eu todo perdido assim. Caraca, meu Deus, o time perdeu. Como que o Moto perdeu?
Gente, Até hoje é algo surreal isso. Pô, porque aquele time jogava muito bem. O time tava muito bem, tava invicto no campeonato. Eu acho que aquele ano teve Copa do Nordeste que saiu também por conta de Copa do empate. Brasil. Foi, tipo, saía por conta de Cara, regulamento. olha a realidade. A temporada 2019 foram absurdos. 38 jogos o Moto Clube fez na temporada. Com o técnico Alceu Lemos, que ele permaneceu a temporada toda. Obviamente tinha resultado, né? Tava bem. 38 jogos e absurdos, 3 derrotas. Derrota no final do Campeonato Maranhense, derrota fora de casa na segunda fase da Copa do Brasil, com 2-0 no placar pra cima do ABC. Sofreu o empate, perdeu nas penalidades. Foi. E na Copa do Nordeste. Que foi com o CSA, acho que uma coisa assim. Foi um desses times aí. Que foi, tipo assim, um jogo só pra eliminar, entendeu? Tipo, a campanha, se fosse o campeonato de pontos corridos... É a pré-copa, exatamente, a pré-copa. Isso, se fosse o campeonato de pontos corridos, aquele Moto, pô, tava... Se fosse uma segunda divisão da vida, o Moto era campeão com muita antecedência, porque voava. Pô, Lucas Dias na zaga, Saulo era o goleiro, não era? Acho que era o pernambucano. Pô, Márcio Diogo, bem. Quem mais tinha aquele? Lucas Huck. A primeira passagem do Huck. Gleicinho. Márcio Diogo. O interminável Diego Renan. Márcio Diogo também tava lá. Foi a primeira vez que eu entrevistei o Márcio, cara. Eu cheguei assim, todo tímido, assim, porque, pô, o cara destruído, o cara puto, pô, perdeu o título. Falei, ô Márcio, pô, sou falando de tal, pô, você pode falar comigo, não sei o quê. E ele foi super educado, não, claro, não sei o quê, tá. Eu não ia perguntar, né, como é que você está, óbvio. Mas assim, tipo, falei com ele, foi super gentil. Mas, cara, olhando para aquele moto de 19, né, e olhando para o moto de 23, cara, eu que não sou motense, eu fico triste. Porque, assim... Absurdo. Quando contratou o Tuca, né, e o canal que hoje eu trabalho, né, a gente tem um campeonato carioca, então eu vi todos os jogos do Audax. E aí eu fui para as redes sociais e falei, galera, é o seguinte, o cara tava lanterna lá, o time não fez um gol. Gente, não dá pro Moto. Não dá pro o melhor jogador do time ser o camisa 10 da 5ª divisão do Rio. Não dá, pô. E assim, e o pior é que o Giovani jogou bem, pô, foi artilheiro do time, tal. Mas, cara, não dá pra esse tipo de jogador ser o 10 do Moto Clube, pô. Cara, esse ano o Moto pra mim foi uma decepção total, cara. Completa, né? Não só pelo que não performou dentro de campo, mas pelo planejamento e o início de trabalho da nova diretoria, né? Então, são duas pessoas que, o vice-presidente e o presidente, que vêm de famílias que têm histórico no Moto Clube de São Luís, presidentes, ex-presidentes, vice-presidentes, enfim, e deu aquela oxigenada, né, de pessoas mais jovens, só que o planejamento, eu não sei se foi o melhor, ou pelo menos a execução. Porque, assim, talvez tu tenha um planejamento muito bom, mas tu pega peças que, como você bem disse, não tem como ser o camisa 10 do Moto, e coloca para executar um trabalho que pode ser grandioso, aí é abusar da sorte. Essa que é a realidade. Tu tem um projeto. O cara foi bem, mas ele não podia ser a estrela da companhia, pô. Mas assim, a gente tá falando só dele, né? E os outros 20 jogadores do Moto, ou o nível dos jogadores. Então, assim, com exceção do goleiro Dejaí, fez muita coisa. O Paulo Rangel fez muita coisa com a camisa 9 do Moto Clube, que a gente via que se entregava, que queria mesmo, que ficava chateado com derrota. Os outros jogadores, infelizmente, cara, não sei se vieram ou entenderam minimamente o que é o Moto Clube de São Luís. E a gente estava comentando durante a semana, depois da desclassificação, né, da eliminação do Moto do campeonato, e o Moto não vai fazer reformulação, vai vir peças pontuais, né, pro time. Ataque, defesa e tal. Eu falei ao vivo lá no programa, no Jogo Aberto, que é um completo absurdo. Quem precisa de peças pontuais é o Mac, que tá jogando muita bola. Quem precisa de peças pontuais é o Sampaio, que começou a jogar muita bola e tem uma Série C. O Moto não precisa de peças pontuais, pô. O Moto precisa de uma reformulação no elenco. Mas estão achando que tá tudo bem. Espero eu estar errado. Eu gosto tanto quando eu tô errado, que quer dizer que deu certo alguma coisa.
mas não é essa a visão, infelizmente. E aí não faz uma reformulação, troca o técnico, aí a gente tá com um novo técnico agora, o Yarley, campeão mundial e tal, não sei o que, ganhou coisa pra caramba aí, mas enquanto técnico, tem um retrospecto que não é de longe, não é nem de longe. Analisando o retrospecto como técnico, para ser considerado um técnico do Motoclube, no momento de crise do Moto, porque o Moto agora só tem 4ª divisão. Ano que vem, Moto não tem calendário nacional. Se não buscar um acesso para salvar o ano, tchau. Ano que vem é só campeonato maranhense novamente, filho. Acabou cota. E ainda há pouco a gente falou, né? Que os clubes maranhenses vivem de cota de patrocínio. E tu já tá sem cenário nacional. Então, assim, não sei se é o melhor dos caminhos, mas é o que tá. A gente só deseja sorte, né? O Yarley, que é bicampeão mundial como jogador, mas como técnico, embora a carreira seja curta, mas ele também vem de um rebaixamento lá no Rio Grande do Sul. E uma copinha muito fraca pela Chape. Sim. E não sei. Não é o retrato de técnico para salvar o Motoclube de São Luís. Essa que é a realidade. E eu desafio qualquer comentarista esportivo do Brasil me dizer que é. Porque não é, pô. O cara pode até ter contato para trazer jogador, pode ter contato de facilitar o mercado do moto em contratações, porque tem um nome forte e o clube é uma marca forte. Mas para falar que o técnico vai chegar e vai dar jeito no moto, com o elenco que tem, infelizmente não é. Inclusive o moto no grupo dele, no grupo 2, da 4ª divisão, que o Mac também tá, o River do Piauí tá, o moto não é favorito, pô. O moto não é favorito no grupo, não, de forma alguma. Aqui, Gaudense, eu tô com um grupo aqui, né? Lembrando, pessoal, que na Série D ela é regionalizada, né? São 8 grupos com 8 times e de volta, e os 4 primeiros passam, né? O grupo B, tem Altos, Piauí, o Cametá do Pará, o Fluminense do Piauí, e aí Mac Moto, o River também do Piauí, o Tocantinópolis e o Águia de Marabá. Fica difícil, Gaudêncio, a gente ver algum time que esteja atrás do Moto agora, né? Pô, não, eu não consigo ver, nesse exato momento eu não consigo ver. E eu não falo não só, é porque não chegou às finais, não, pô, é porque não desempenhou nem de longe um bom futebol. Às vezes, a maioria das vezes, na verdade, o futebol é mais do que chegar lá, do que chegar no título, do que chegar a isso, porque tem clube às vezes que chega e não teve tanto mérito assim no sentido de futebol, porque teve time que jogou muito mais bola, teve time que teve o artilheiro, teve time que teve o melhor goleiro, etc, etc. Mas, de forma coletiva, conseguiu. O Motoclube não desempenhou um futebol interessante em rodada alguma, e foram 14 rodadas, de Castro. Mudou agora o regulamento do Maranhão. 14 rodadas. 14 rodadas não conseguiu fazer um bom jogo, pô. Aí toma pra o MAC é favoritaço a avançar de fase. O River e o Altos estão vindo de uma Copa do Nordeste também. Bem. Já tem 3 vagas. Tem o Tocantinópolis, que sempre é um adversário muito difícil de jogar, principalmente na casa dele. E aí? O Águia Rico tem grana. Pois é. Aí o Moto entra onde? É o patinho feio, pô. Cara, vai ser difícil. Mas parece que surge uma luz no fim do túnel, né? Com a contratação do Jorge. Sim. Depois, Jorge. Inclusive, eu até comentei também no programa ao vivo, e muito me surpreende o Jorge ter aceitado o convite do Moto. Me surpreende muito mesmo, porque é muito jogador, o Jorge é muito jogador, e literalmente é o que o Moto precisava, com toda certeza, mas eu não sei se é o que o Jorge precisava. O Jorge é o que o Moto precisa. Agora, o Moto não é o que o Jorge precisa, porque tem futebol para jogar em clubes melhores, de melhores condições e de melhor visibilidade. Inclusive, voltando para o próprio MAC, que eu sei que teve conversas de um possível retorno para o MAC, mas aí o empecilho foi questões financeiras. Mas eu me pergunto, se o MAC, que está com cota, não tem condição de pagar, como é que o Moto vai pagar? Como é que o Moto vai pagar? Aí são coisas do nosso futebol que a gente às vezes não entende, né? Tem que aguardar, ver o que vai acontecer. Aí fomos surpreendidos novamente, cara. Eu vou falar com o presidente. Nhonho, querendo você aqui, Nhonho. Pô, e no MAC tem a boa fama, né? De não atrasar. E isso eu posso dar testemunho
que nunca atrasou um salário. Obrigado, Nhonho, Robson Paz, estamos juntos. Ontem sempre dias. Pô, cara, e você, Galdês, agora mais pro lado torcedor. Se você fosse o presidente, lançamos a chapa, Galdês Carvalho presidente, De Castro vice. Se você fosse presidente do Motoclube, cara, o que você faria ou o que você manteria? Tem um mandato aí de 2 anos. É 2 anos o mandato, né? Ou 3? Isso, 2. Pô, mas 2 anos também não dá pra fazer nada, pô. Tem que aumentar aí pelo menos pra 4. 4 anos. Aí eu te pergunto, Gaudêncio, presidente do Motoclube em 2026, né? Qual seria o mandato de Gaudêncio Carvalho? De Castro, eu sou o cara que eu sou muito a favor do básico que dá certo. Do básico que dá certo. E o MAC vem aí há 2 anos mostrando que isso funciona. Eu não concebo a ideia da gente ter que, obrigatoriamente, trazer jogador de fora, que tu já tem um custo de viagem, manutenção, hospedagem, cara. Técnico de fora, que tu já tem custo, pagando às vezes mais alto, para ter um time meia boca. Inclusive, é uma crítica que eu fiz também, porque o Yarley veio como técnico do Motoclube, eu desejo muita sorte a ele, mas em momento algum eu contrataria tendo o técnico Danilo Brito no mercado. Danilo Brito já mostrou o resultado, pô. Tava disputando a Copa do Brasil com o ano passado, jogando contra o Cruzeiro do Reinaldo Fenômeno. E durante 20 minutos deu sufoco. Mas aí a realidade vem à tona, né? A disparidade técnica e física. Só um parentezinho, eu mostrei os números do scout do jogo pra ele, ele não sabia, né? Teve mais posse, teve mais chutes a gol, teve mais finalizações no gol, só que aí, obviamente, é a qualidade dos times, né? Surreal. Então, assim, tu tem um técnico da Danilo Brito no mercado, tu vai contratar um técnico de fora sem histórico, como um técnico minimamente suficiente. Não sou a favor disso. Eu sou a favor do básico que funciona, porque tem muito jogador bom no Maranhão. Tem muito jogador bom no Maranhão. E aqui existe uma situação, a síndrome do vira-lata. Só presta quem é de fora. Aí tu vai buscar um cara de 5ª divisão de Rio de Janeiro, como você bem comentou. Até jogou bem, beleza. Mas tinha necessidade de buscar da 5ª divisão do Rio de Janeiro, tendo jogador em casa, pô, tendo jogador no Maranhão. Não vejo qual o sentido que faz isso. Agora, se tu me fala que tu tá trazendo um cara do Rio de Janeiro, que o cara é bom, e tu tem dinheiro para pagar, massa, soma no elenco. Mas a realidade é que não tem recurso para te pagar, acredito eu, mais do que 2, 3 mil reais para um jogador de salário no Motoclube. Porque eu também não tô vendo esses patrocínios. Então, pô, é muito no sentido de, cara, vamos fazer o nosso. Eu não tenho como te falar, Galdês presidente lá e tal, aquela situação. Vamos ganhar Campeonato Maranhense, Copa do Brasil, acesso à Série C. Que planejamento para mim já começa mais do mesmo. Porque tu nem sequer montou teu time, sabe quem é teu elenco, sabe se funcionou ou não, tu já tá prometendo acesso à Série C, cara. Vamos fazer coisinha pé no chão. Eu acho que a chateação da torcida seria muito menor. Se eu chego e falar assim, galera, nosso objetivo nesse início de temporada é chegar à final do campeonato. Chegar à final do campeonato. É uma casa. Não para ganhar o título. Eu tô falando chegar à final do campeonato porque eu já garanto vaga em campeonato nacional. Uhum. E levando em consideração que a gente tem um Sampaio Correia, tem um Cavalo de Aço que tá forte, tem o Maranhão Atlético Clube. O MAC, o Moto hoje, figura quase como uma 4ª, 5ª força ali, sabe? Vai perdendo o espaço. Ó, do planejamento do meu projeto, vai chegar uma final do campeonato. Na 4ª divisão, qual é o objetivo? É acesso? Vamos brigar para primeiro classificar. Eu não vou chegar prometendo acesso se eu não tenho elenco nem recurso para isso, pô. O MAC ano passado bateu muito na trave, quase conseguiu acesso. Jogou de igual para igual com o Ferroviário, que é de empresário, porque os caras têm dinheiro, que tinha simplesmente Ciel, o Cruel, artilheiro do campeonato. 99. Gol de quanto é jeito. A disparidade técnica, eu até avaliava os 2 times tecnicamente no mesmo barco. Mas financeiramente é uma realidade totalmente diferente. Estruturalmente é uma realidade diferente. Então, assim, eu acho que as últimas gestões pecaram em prometer muito e não entregar nada. Prometeu muito e não entregou nada. Essa que é a realidade. Vamos ser as pés no chão, pô.
Vamos fazer um time clubista, literalmente, do estado, da cidade, pô. Eventualmente tu não vai conseguir ganhar uma final com o Sampaio e do Mate, que vão contratar bem. Mas tu vai chegar numa final, pô. E como eu falei, futebol tem as suas. E tu consegue, porque a camisa é pesada, a camisa do Mota é pesada. Jogando claro. O clube é pesada. Então, assim, o que eu não gosto prometem N situações e nada é cumprido porque a execução é péssima. A execução é péssima. O planejamento podia ser de ser campeão da Libertadores. Se tua execução funcionar para isso, amigo, boa sorte. Mas quando a execução tu já vê de antemão que não tá funcionando, é triste, sabe? Mas eu acho que é muito fazer um clube da torcida, sabe? Estar presente no dia a dia, mas com os nossos maranhenses. Eu não preciso ter 15 jogadores de fora do estado, pô. Eu tenho jogador do estado. A maioria dos jogadores aí de futebol de bairro, amador, joga muita bola, pô. São profissionais? Não é nesse quesito, mas podem ajudar o clube. Tanto é que tem muito jogador maranhense profissional nos clubes maranhenses que disputam amador o fim de semana. Isso não é uma realidade alternativa, não. Não é uma realidade alternativa. A gente sabe. E interessante, Galdêncio, que, por exemplo, as pessoas pensam que contratação de jogador é como um modo carreira de FIFA, que você fala no cara, ele vem. Mas, tipo, como ele vem, onde ele vai ficar, o que ele vai comer. Tipo, você traz qualquer cara, vai botar ele no ônibus para ele vir aqui e chegar em 3, 4 dias. É passagem de avião, é alimentação, tipo, obviamente que tipo, café da manhã, almoço, janta, uns lanches aqui e acolá. E tem que registrar o jogador, gente. Para você usar o atleta, você tem que registrar o contrato na CBF. Eu acho que na FMF ainda não tem mais as taxas, eu acho que não paga mais para a FMF, mas você tem que pagar para a CBF. E aí tem os custos operacionais do clube, água, luz, gás, para fazer, né? Tem que manter a sede, tem que pagar o cara que corta a grama, você tem que pagar a tia que faz o almoço, fora os funcionários do futebol em si, né? Tipo, o próprio assessor de imprensa, a comissão técnica, jogador e tal. Então, assim, brincar de futebol é caro pra caramba e às vezes a galera não faz noção do que é isso. Pô. É muito caro, isso é uma realidade. Ainda mais, pô, os nossos clubes que não tem a questão do clube formador, né? Que não vendem, que também perde essa grana que poderia entrar de revelar um cara. Sim. Como que você vai revelar se você traz todo mundo numa barca de fora, né? Ainda tem mais isso. O Sampaio agora entra num movimento interessante de conseguir subir os meninos da base, né? A exemplo do Cebolinha, ataque do Sampaio Corrêa, vem da base, mas ainda é um processo muito lento ainda, sabe? No sentido de que o Cebolinha, por exemplo, na segunda temporada aí que ele tá com o Sampaio Corrêa e começando a ter chances interessantes. Mas, minimamente está tendo essa visibilidade, né? Em competições nacionais, nível bastante alto, na verdade. Mas a questão dos clubes formadores é uma situação também delicada aqui do nosso estado, porque se forma um time 1, 2 semanas antes de uma competição de base. Acabou a competição, desfaz-se o time. Aí fica complicado demais, né? Desfaz porque não tem dinheiro para manter a galera, não tem dinheiro para manter a alimentação, não tem dinheiro para pagar o treinador e tudo mais, né? Mas agora, saindo um pouco do moto, Gal, vamos chegando à final do Campeonato Maranhense, temos o Samará, né? Há 8 anos o MAC não perde para o Sampaio, e que continue assim, amém. Mas como que você avaliou o nível do campeonato, cara? Alguns jogadores que te chamaram a atenção e tal, como que você avalia esse Maranhense desse ano? Cara, eu gostei muito do Campeonato Maranhense desse ano. Existe uma expectativa, inclusive minha também, né, de ver os 4 maiores clubes do estado novamente. Né? E os 4 estavam. Obviamente, a única decepção foi o próprio Moto Clube São Luís. O Cavalo de Aço superou expectativas, chegando à semifinal do campeonato. Mas a derrota do Sampaio não diz o que o Imperatriz fez na competição, que na semifinal não entrou mesmo, não jogou o que sabe jogar, o que jogou durante a temporada, e aí facilitou a vida do Sampaio. O Sampaio e o MAC, na minha opinião, tinham a obrigação de avançarem na competição.
Cavalo de Aço surpreendeu e o Moto decepcionou nesse sentido, né? E aí a gente vê os rebaixados, por exemplo, o Chapadinho e o Cordino, mais uma vez decepcionando. O Cordino, que na temporada passada fez uma excelente competição, chegando às finais do campeonato, e aí esse ano foi um desmantelo total, absurdo. E aí segue lá o Ulisses, né, o eterno Ulisses, mas jogando muita bola ainda. E o Chapadinha, que a gente teve alguns episódios lamentáveis de falta de alimentação para jogador em viagem, torcida do Cavalo de Aço cuidando dos jogadores no sentido de alimentação, de hospedagem, aí problema com a ambulância, inventando desculpas para não entrar em campo, atraso do jogo, e aí culminou o rebaixamento do Chapadinha não à toa, né? E nesse sentido, acho que foi um campeonato interessante. O Tum-Tum, o Pinheiro deram dificuldade na competição, só que aí também tem que colocar na balança a diferença técnica entre as equipes, né? O Mac e o Sampaio em relação ao restante, o próprio Imperatriz estava bem à frente. E aí jogadores que chamam a atenção, acho que no Maranhão Atlético Clube, o Ronald Camarão, o Ronald joga muita bola, conheci ele inclusive pessoalmente, não só pelo futebol, né, mas conheci ele antes, na época eu trabalhava no Moto também. O Ronald chama atenção, o Vander chama atenção, o goleiro Moisés, não tenho nem o que falar. E aí, falar em goleiro, tem que falar também do goleiro Felipe, que é um atrativo do campeonato, né? Felipe, ex-Flamengo, ex-Corinthians, tantos clubes e títulos importantíssimos a nível nacional. Então, é um atrativo do campeonato. O Cortez, né? O lateral esquerdo Cortez, que agora é zagueiro do Sampaio Corrêa, também é um atrativo, que aí o poderio financeiro e a marca forte como o Sampaio consegue trazer. Isso é legal, isso é interessante. E eu espero que daqui a pouco o MAC possa estar fazendo isso também, trazendo jogadores rodados, com muita experiência, conhecidos, que também é um atrativo para o clube, que quer não, a imprensa do Rio de Janeiro, São Paulo, acaba que acompanha eventualmente o Sampaio por conta do Felipe. O Felipe está aqui no Sampaio Corrêa, então isso vai chamando a atenção. Acho que não tem como não falar desses jogadores. Eu acho que no Motoclube de São Luís, o Paulo Guedes, Paulo Rangel, camisa 9, chamou a atenção também, que apesar de tudo, que nada funcionava no moto, ele ainda assim era artilheiro da equipe, conseguiu marcar gols importantes. Eu acho que, como técnico, acho que o técnico Danilo Brito, que começou o projeto no Pinheiro, evitou o rebaixamento, depois saiu de lá. Acho que ele foi fez uma competição interessante, porque ele montou o elenco. O objetivo do Pinheiro era não cair, não caiu, por mais que tenha terminado no comando de outro técnico. Então, assim, tem umas peças importantes. O Thiago Gomes, atual técnico do Sampaio, é um excelente técnico. É um técnico que vem encaixando o Sampaio, vem entendendo o que é o Sampaio Corrêa, o que é o futebol maranhense. Isso é mérito dele por ter esse time também, né? Então, eu acho que essas peças... Agora, de supetão, né? Eu acho que, inicialmente, esses jogadores, essas pessoas, esses técnicos, além do técnico Zé Augusto, né? Obviamente, não tem como não falar dele, porque o que ele faz aí no MAC é absurdo. Ele consegue alterar 2, 3, 4 peças do time e o time mantém o mesmo desempenho. Então, é muito mais do que técnica de jogador dentro de campo. É o sentimento de unidade, sabe? Eu vejo muito isso no MAC, a unidade. O MAC é uma unidade, não é uma equipe com 11 jogadores e alguns reservas, é uma unidade. Todo mundo sabe o que faz e o que não faz sem a bola. E com a bola, né? Então, acho que chama atenção esses detalhes. Perfeito. E bom, meu amigo, vamos chegando aqui ao final do nosso De Cara com o Cássio, nosso bate-papo. Eu queria te agradecer, obviamente, pelo teu tempo e te desejar o maior sucesso do mundo, que você consiga crescer ainda mais na nossa profissão, que é tão difícil, que você seja a cara dessa nova geração, né, que já é uma realidade do nosso jornalismo. Muito obrigado e, bom, acho que a nossa amizade que veio lá das Atléticas, né, organizando o campeonato e crescendo, né? Vocês fizeram com que a gente crescesse. E eu te desejo toda a felicidade do mundo. Muito obrigado. E eu espero te rever em breve, pô. Eu que agradeço, Ricardo, pelo convite. Fico muito feliz de poder falar de futebol, falar de esporte aqui com você, no teu canal, essa tua produção de conteúdo, né? Mais uma vertente aí da nossa profissão. É muito legal ver as pessoas que você traz aqui, a resenha, a conversa. Isso é importantíssimo, e valorizar o que é nosso também, né? Isso é muito importante. Desejar também muito sucesso. Tá arrebentando já aí nas transmissões, nos comentários, a gente sempre acompanha aqui, é muito legal, porque, como você bem falou, a gente cresceu aqui praticamente, né? Quando a gente se conheceu, eu já estava mais no mercado ali do esporte, da comunicação, mas aí tu veio em sequência e praticamente a gente é da mesma época, vamos falar assim, a gente é da mesma época,
uns meses de diferença só da mesma época. Isso é muito bom ver até onde, né, a gente consegue chegar. E hoje eu estou num projeto muito grande também, que é no Jogo Aberto com a Maísa Pestana, uma outra cara do novo comunicar esportivo do nosso estado. A gente vem fazendo essa renovação, que não é fácil, mas a gente vem fazendo com muita competência, com muito trabalho. E aí você também fez parte disso, a Kessia Carvalho também faz parte disso. Então você conhece, né, a rapaziada que vem crescendo com a gente, o Rodrigo Barbosa. Então é uma galera que vem chegando, que conhece e gosta do nosso esporte, do nosso produto, que faz e vibra por isso. Então, que a gente consiga ter mais destaque aqui, que você consiga ainda ter mais destaque no seu atual trabalho, que não é um trabalho, né? Acaba que é um lazer também. E a gente recebe por isso, né? Então é bom demais. E quem quiser te achar nas redes sociais, como consegue te encontrar? Só colocar ali o @Gaudêncio com 2 N's, T de Carvalho, e aí automaticamente aparece, porque esse nome, modéstia à parte, é inusitado, então não tem muito Gaudêncio do estado do Maranhão, mas você consegue encontrar a gente aí nas redes sociais, se a gente conversar, trocar aquela resenha, e aí é isso, meu amigo. Perfeito. Então é isso, galera. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui no canal, se inscreva. Durante a semana a gente vai postando os cortes e sempre toda segunda, às 8 da noite, a gente recebe um novo convidado. Um grande abraço, Gal, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.